tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para comentar os capítulos 108, 109 e 110 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Para a semana que vem, anota aí, porque iremos ler os capítulos 111, 112 e 113 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Bom, nós temos uma leitura aqui muito eletrizante, vocês vão perceber logo aqui no início das minhas descrições. A Bri, ela estava ainda sob o domínio do Stephen Bonnet, mas por pouquíssimo tempo, porque nesta leitura da semana nós teremos, enfim, o momento onde Brianna conseguirá escapar das garras de Stephen Bonnet. Ela tá ali no quarto dela, ela havia dormido de tédio mesmo, ela conta aqui pra nós, e estava caindo uma baita de uma chuva lá do lado de fora. Ela é acordada por uma goteira que começa a cair ali no rosto dela, e aí ela começa a olhar pro teto e pensar, né? Por que não escapar por aqui mesmo? Por que não tentar achar um jeito de escapar por aqui, já que não vou conseguir escapar por baixo, né? Não vou conseguir escapar pela porta da frente, obviamente. Então a Brianna, a gente começa a fazer ali todo um trabalho ali no teto para tentar escapar. Inclusive, até o título deste capítulo é A Danada é Alta, e é uma frase que ela fala para si mesma, porque ela consegue mexer com muita facilidade no teto. Ela conta aqui pra nós que o pé direito não era muito alto, cerca de 2 metros mais ou menos, que era o padrão da época. E a Brianna, como era extremamente alta, ela teve muita facilidade em mexer ali no teto, desencaixar algumas telhas pra conseguir fugir. Inclusive, ela faz um buraco mínimo, tá, gente? E ela tenta ali se espremer neste buraco. Só que quando ela tá se espremendo nesse buraco pra sair ali pro telhado, o Emanuel chega ali na porta do quarto, obviamente, e vê aquela cena, né? Então a Brianna, agora mais do que nunca, ela precisava escapar dali, ela não poderia voltar para trás. Então ela se impulsiona para cima para saltar para esse telhado mesmo. E inclusive, quando ela começa a andar ali por cima do telhado, ela tem receio das telhas quebrarem com o seu peso. Ainda mais que estava chovendo, então estava ainda mais propício para isso acontecer. Só que, gente, enquanto a Brianna estava lá no telhado, o Emanuel usa uma escada de emergência que tem ali em um dos quartos ao redor do quarto dela para subir até o telhado. E aí a Brianna fica naquela luta desesperada pela vida dela, né? Porque muito provavelmente se o Emanuel colocar as mãos nela, ele vai entregá-la pro Stephen Bonnet. E aí vocês já sabem, a vida da Brianna acabou ali. Então, a Brianna precisa escapar dali com vida. Lembra que ela tinha tentado lá no capítulo anterior fazer uma arma ali com uma barbatana do seu espartilho? O Emanuel só olha aquilo pra mão dela e dá uma risada. Tipo assim, isso é capaz de me matar? Nunca, isso nunca vai ser capaz de me matar. Mas é tudo que a Brianna tem. Então ela luta com unhas e dentes para conseguir sobreviver. E inclusive no momento onde o Emanuel parte para cima dela, a Brianna crava essa barbatana bem na axila dele. Ela tinha pensado em cravar na cabeça, nos olhos, mas ela não teve uma mira muito certeira, principalmente porque estava chovendo, ela estava em cima de um telhado, morrendo de medo de cair dali, né, gente? Várias circunstâncias que não estavam ao seu favor. Mas mesmo dessa forma, mesmo com tudo contra a Brianna, ela consegue acertar na axila do Emanuel, o que acaba desestabilizando ele e o faz cair do telhado. Mas não é uma queda suficiente para matá-lo, tá? A Brianna aproveita enquanto ele está caído lá embaixo para tentar escapar. Ela desce do telhado e tenta fugir. Inclusive, tinha alguns cavalos selvagens por ali, ela planejava usar esses cavalos para a fuga dela. Chegando lá embaixo, gente, o Emanuel, ele começa uma perseguição implacável atrás da Brianna. Ela se embrenha ali em algum ponto da mata e o Emanuel vindo atrás da Brianna, vindo atrás dela, tentando alcançá-la. Em um dado momento ele até conseguiu alcançar a Brianna, que é quando ele cai ali por cima dela. Só que durante esta leitura, enquanto nós estamos acompanhando aqui essa luta da Brianna pela sobrevivência, nós também temos alguns relatos de Jamie, Ian e Roger. Eles conseguem chegar na ilha porque eles interceptaram aquele homem que visitou a Brianna no capítulo anterior, queria comprar a Brianna, aquele homem rico fazendeiro, lembra? Pois então, eles interceptaram este homem antes mesmo de estarem em terra firme, e esse homem conta que a Brianna realmente estava lá, mas que ele não tinha feito nada com ela, mas ele ficou super nervoso. Então logo eles entenderam que ali tinha coisa e agiram muito rápido, né? Jamie, Ian e Roger foram para a ilha para tentar resgatar a Brianna. O Ian, ele segue por um caminho diferente, enquanto Roger e Jamie estavam indo em direção à mansão. O Ian foi em direção à praia, porque eles estavam ouvindo muitos gritos, gritos de mulheres, gritos de homens. Inclusive o Roger
até fica um pouco desesperado, pensando se não era a Brianna gritando, mas o Jamie reconhece a voz e vê que não é a voz da filha. Mas mesmo assim eram pessoas que precisavam de socorro. Então o Ian vai fazer isso. Ele vai em direção a essas pessoas para tentar ajudá-las da forma como ele pode, enquanto Jamie e Roger estão indo para a mansão. Nesse momento, onde Brianna estava ali tentando lutar contra o Emanuel para se salvar, ela começa a perceber que tem alguma coisa de estranho ali na face do Emanuel. Ele estava por cima dela tentando segurá-la. Ela começa a perceber que tem alguma coisa de estranho acontecendo ali no rosto dele. A princípio ela acreditava que era a visão dela que estava turva, mas não. Ela acaba percebendo que o Emanuel na verdade estava morrendo e ele morre ali, gente, cai por cima dela. Muito provavelmente foi em decorrência desse ferimento da axila ou da queda que ele teve. Não fica exatamente explícito aqui qual foi o motivo da morte do Emanuel, mas ele morreu para alívio da Brianna, que conseguiu escapar das mãos dele. Mas aí, gente, quando ela olha assim em direção à mansão, Stephen Bonnet está vindo, segurando seus testículos, tá, gente? Ali, a conserva de testículos. Lembra que lá na série nós temos essa visão da conserva de testículos? Aqui nos livros também nós já tivemos menção a essa conserva de testículos do Bonnet em alguns capítulos anteriores. Pois então, ele guardava isso com muita estima e quando ele foi fugir, obviamente que ele levou os seus testículos juntos, né? E ele até pega a Brianna e fala: eu preciso levar você, porque é a única maneira de sair vivo desta ilha ou os seus homens irão me matar. Brianna, ouvindo aquilo, percebe que tanto Jamie quanto Roger estão na ilha. Então ela começa a gritar desesperadamente pelo nome do Roger, 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 e eles aparecem. E quando eles aparecem, o Stephen Bonnet larga a Brianna de lado e foge para a mata. Ele se embrenha o mais fundo, o mais distante possível na mata para tentar escapar de Jamie e Roger. A Brianna vai tentar contar ali pro Roger que ela tava bem, que o bebê também tava bem, afinal de contas ela está grávida. Mas, gente, lendo, eu fiquei pensando, não é possível que a Brianna vai revelar pro Roger dessa maneira que ela tá grávida. Isso não é momento para falar que você tá grávida, isso é momento para você falar, vai atrás dele, pega ele, custa o que custar. Pelo menos essa é a minha visão. Esse homem já causou tantos problemas pra eles que eu, no lugar dela, gostaria muito que ele fosse pego e neutralizado de uma vez por todas. Mas o Roger teve esse mesmo pensamento que eu, tá? O Roger deixa a Brianna ali em segurança e ele e Jamie vão atrás de Stephen Bonnet na mata. Gente, finalmente esse enredo do Bonnet está praticamente chegando ao fim aqui nesse 6º livro. Lá na série nós vimos que o Bonnet encontrou seu fim muito mais rápido do que aqui nos livros, mas enfim, este momento está chegando aqui nos livros também. Bom, o Ian, ele é quem chega ali primeiro até a prima, tranquiliza a Brianna falando que a Phaedre foi salva, ele conseguiu resgatar a Phaedre. Se eu não me engano também, os gêmeos Fulanes que estavam para ser vendido para esse navio negreiro também foram salvas, porque na verdade eram duas meninas, duas mulheres. Mas o Josh, que era o escravo que estava viajando com a Brianna, infelizmente o Ian não conseguiu salvá-lo. Ele fala para Brianna que infelizmente ele não pôde ser salvo, mas Phaedre foi. E já bem à noitinha, Jamie e Roger retornam ali para os arredores da mansão, com Stephen Bonnet finalmente preso, dominado. Eles chamam a Brianna porque a vingança era dela, caso ela quisesse, né? Se ele tivesse que morrer naquele momento, se ele fosse ser morto por alguém naquele momento, que essa pessoa fosse a Brianna. Ou se ela não quisesse fazer, mas pelo menos que ela tivesse esse direito de escolher, né? Se ela queria ou não fazer com as próprias mãos. E o Roger até fala, né? Se você não quiser, eu faço isso. Eu faço isso por você agora. Mas a Brianna não queria o sangue do Stephen Bonnet nem nas suas mãos, nem nas mãos do Roger, nem nas mãos do seu pai. Ela não queria esse tormento para os seus e nem para si. Ela pergunta para o Jamie o que vai acontecer com ele caso eles decidam mantê-lo vivo. Ele seria levado a Wilmington porque lá existe um comitê de segurança que de fato funciona. E como Stephen Bonnet é um pirata, tem vários outros crimes nas costas, ele seria condenado muito provavelmente a ser enforcado. O Jamie revela isso para Brianna. E isso a faz tomar a decisão de levá-lo até o Wilmington para que essa então seja a sua sentença, para que esse então seja o seu destino. Inclusive, neste momento, quando tá tudo escuro, é onde ela revela pro Roger que ela estava grávida. Ela fala para ele que ela e o bebê estavam bem, e ela até fala que ela lamenta muito ter contado pro Roger dessa forma, porque ela queria muito ter visto o rosto dele ao ouvir esta fala dela, mas parece que Brianna não conseguiu segurar por muito mais tempo essa informação.
E aí lá no próximo capítulo nós temos algumas notícias do The Onion, que é o jornal do Fergus Fraser, e dentre essas notícias nós temos aqui a notícia de que foi expedida uma proclamação em Londres, e nesta proclamação, Sua Majestade George III proclama que as colônias americanas estão em estado de aberta e manifesta rebelião. E outras notícias também estão entre essas notícias, incluindo notícias da própria Revolução. Mas no meio dessas notícias nós temos uma bem específica aqui sobre um pirata, o Stephen Bonnet, que havia sido julgado e condenado pelo Comitê de Segurança de Wilmington, condenado e sentenciado à morte por afogamento. No próximo capítulo, nós estamos aqui em 25 de outubro de 1775 e nós finalmente estamos de volta a Reed. Jaime e Claire decidiram que eles não contariam para tia Jocasta tudo que aconteceu enquanto Brianna esteve com Stephen Bonnet, principalmente a parte que se relacionava com a Phaedra. Eles manteriam isso em total sigilo, não contariam para tia Jocasta que Phaedra estava em Reed com eles manteriam tudo ali dentro de Reed mesmo. A ideia deles era que quando a poeira baixasse, eles conseguissem mandar a Phaedra para um local seguro, onde ela pudesse viver a sua vida tranquilamente. Todos eles foram direto para Reed, exceto pelo Ian, porque o Ian foi até River Run buscar o Jaime, que estava com a tia Jocasta. Então ele é o único que vai até River Run, mas também já estava em Reed nessa altura do campeonato. Só que, gente, do nada, eles são surpreendidos por uma pessoa que bate a porta deles. E quando eles vão abrir a porta, eles dão de cara com tia Jocasta, Duncan, Innes e Ulysses. Isso mesmo, gente. Eles estavam pretendendo manter toda essa história da Phaedra em segredo, em sigilo, mas isso não durou por muito tempo, porque logo eles apareceram ali na porta deles em Reed. Daí você pode estar se perguntando o que eles foram fazer tão longe, né? Principalmente tia Jocasta. Por que ela se deslocou para um local tão longe, tão remoto? Já vou te explicar o porquê. Mas eles ficam super surpresos quando eles dão de cara com a Phaedra lá em Reed, tá? Porque eles não imaginavam que ela estaria ali. E é óbvio que neste momento o Ulysses, ele gela todinho por dentro, né, gente? Porque ele sabia o que ele tinha feito e imaginava que nessa altura do campeonato todos ali em Reed, Jaime e Claire também sabiam. Assim como de fato sabiam. Mas, gente, tia Jocasta, Duncan Innes e Ulysses, eles estavam ali porque eles estavam indo emigrar para a Inglaterra. Isso mesmo, eles estavam indo embora para a Inglaterra. As coisas estavam ficando cada vez mais complicadas para os legalistas e antes que tudo fosse por água abaixo, antes que a vida deles fosse colocada em risco, antes que eles perdessem todo o dinheiro que eles tinham, eles já tinham sido roubados, né? Vocês lembram que o ouro havia desaparecido. Então, antes que eles perdessem ainda mais dinheiro, eles decidiram vender River Run e tentarem uma vida nova no Canadá. Mas antes que eles fizessem isso, a Claire vai dar uma olhadinha ali nos olhos da tia Jocasta, ver o que ela pode fazer pela tia do Jaime, dar uma olhadinha, receitar algum remédio. E, inclusive, a Claire fica chocada, porque ela fala, eu tô sentindo um pouco de pressão, um pouco de dor, e o Dr. Fentman falou que essa erva aqui poderia me ajudar. Quando a Claire vai abrir a bolsinha da tia Jocasta, ela se assusta com o cheiro que ela sente, com o aroma que ela sente. Era isso mesmo que vocês estão imaginando e eu não posso falar aqui nesse vídeo, minha gente. Inclusive, a Claire fala que a tia Jocasta estava toda relaxada, toda tranquila, e a Claire precisou abrir uma janela porque ela mesma já estava ficando relaxada demasiado. E ela não queria correr o risco de cochilar ali, ela e a tia Jocasta acabar colocando fogo na casa. Então a Claire abre ali uma frestinha na janela para conseguir respirar puro. Nesse momento, as duas conversam, a Claire fala que sabia de tudo, sabia também do relacionamento da tia Jocasta com o Ulysses, e a tia Jocasta tinha certeza que ele iria mesmo embora. Porque, gente, depois de todas essas revelações, não tinha como o Ulysses continuar na companhia deles. Ela fala que ela tinha muito apreço pelo Ulysses e que, na verdade, o nome dele nem era Ulysses, era Joseph. E ela conta pra Claire que ela nunca havia visto o rosto dele. Mas ela sempre o reconhecia, onde quer que ele estivesse, porque ele tinha cheiro de luz. Então, pelo que a gente pôde perceber, a tia Jocasta era até bem apaixonada pelo Ulysses. E bem no finalzinho desse capítulo, quando a Claire tá olhando ali na janela, ela percebe que tem uma pessoa saindo da casa grande e pelas curvas da pessoa, pela altura da pessoa, ela percebeu que era o Ulysses. E a tia Jocasta ainda pergunta pra Claire, né? Ele está indo embora, né? E a Claire diz, receio que sim. Bom, quando ele está entrando lá no celeiro, gente, ele tá achando que tá fazendo tudo às escondidas, ele entrou no celeiro para pegar um cavalo. Inclusive, ele ia pegar o Gideon, tá? Que é o cavalo do Jaime, que é aquele cavalo possesso do Jaime, sabe?
E quando ele faz menção de pegar o Gideon, o Jaime estava bem sentadinho ali no fundo do celeiro. Ulisses suplica pela sua vida, ele implora para que o Jaime não o mate, e o Jaime diz que se ele fosse mais novo, ele até faria isso sim, afinal de contas ele precisava salvar a honra da tia dele. Mas na altura do campeonato, na idade que ele estava, ele preferia não ter mais problemas, e ele deixa o Ulisses ir embora. E ele até pergunta, né, se ela o amava tanto, por que ela nunca o libertou, né, por que ela nunca o tornou livre? E o Ulisses disse que sim, que a tia Jocasta tentou dar a liberdade a ele, mas que ele não quis, porque se ele tivesse a liberdade, significaria que ele teria que ficar distante da tia Jocasta, que ele nunca mais a veria, e ele não queria isso. Ele preferiu ser um escravo e estar ao seu lado do que ser uma pessoa livre e nunca mais estar com a tia Jocasta. Inclusive, ele até diz aqui que estava lhe custando muito partir, que estava lhe custando muito ir embora. E é assim que acontece no finalzinho do capítulo. Nós temos a partida do Ulisses, ele não leva o Gideon, tá? O Jaime não permite, mas ele pode sim ir embora. Que leitura de tirar o fôlego, né? Confesso pra vocês que foi uma leitura eletrizante para mim do início ao final dela, principalmente por conta da fuga da Brianna, da captura do Stephen Bonnet e também, né, dessas revelações, dessas cartas que foram colocadas à mesa aqui lá em Reed. Agora todas essas relações foram expostas, não tem mais segredo para ninguém e inclusive tivemos até a partida do Ulisses agora. Duncan e tia Jocasta estarão ainda indo para o Canadá para tentarem a vida lá agora, porque River Run não era mais segura para eles. E nós tivemos o final dessa leitura desta forma. Me conta aqui abaixo o que você achou, se você gostou da leitura da semana. E inclusive, se você chegou até aqui nesta leitura, a hashtag dessa semana fica sendo a hashtag OFIM, já que nós tivemos muitos fins aqui nessa leitura, né? Tivemos aí o final do Stephen Bonnet, pelo menos o final dessa luta da Brianna com o Stephen Bonnet. Tivemos o final, o desfecho dessa história de Phaedra, Duncan Innes, Ulisses e tia Jocasta. Foram tantos finais que eu acho que a hashtag pode ser tranquilamente a hashtag o fim. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam da leitura da semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!